Bom, pessoal, vamos lá. Retomando aqui as nossas aulinhas de cálculo, tá? O que a gente vai ver hoje? Nós vamos continuar vendo a parte de curvas, né? Curvas. Então, o que é uma curva? Então, a curva é quando você tinha uma função, você pega um número, certo? E associa um vetor a esse número, tá? Isso aqui pode assustar, né? Mas é quando você pega uma função que não é somente igual a outra função, né? É igual a um vetor aqui com as componentes, né? Pode ser 2 ou 3 componentes, tá? E cada uma aqui é uma função, né? Sei lá, pode ser t ao quadrado, seno de t, exponencial de menos t, enfim. São 3 funções, na realidade, né? É como se fosse exatamente 3 funções, tá? A gente viu na aula passada, tudo bem? O que a gente vai ver hoje? Bom, hoje a gente vai ver algumas operações, tá? Operações, como é que a gente soma essas funções, né? Multiplica elas, né? Que, na verdade, é exatamente aquelas mesmas operações que a gente vê com vetores, né? Que eu até revisei na aula passada, tá? Ou seja, a soma é componente a componente, tá? É o produto, né? Se for produto escalar, tem aquela regrinha, se for produto vetorial, outra regrinha, se você multiplicar por um número, tem outra regrinha, tudo bem? Mas é basicamente o que a gente vê com vetores, né? É tanto que não precisa nem relembrar, tá? É exatamente o que a gente viu na aula passada. Eu vou logo resolvendo aqui um exemplo, tudo bem? Ele diz o seguinte, ó. Sejam as 3 funções fzão, gzão e fzinho, vou botar aqui, fzão, gzão e fzinho, definidas em R e dadas por o fzão cosseno de 3t, seno de 2t e t ao quadrado. O g de t, primeiro componente é simplesmente 3, uma constante. Segunda componente, t a terceira. E a terceira componente, arco tangente de t, certo? E o fzinho aqui de t, ele não é uma função de R em Rn, é de R em R. Então, aqui é simplesmente exponencial de menos 2t. Tá? Então, a primeira coisa que ele pede aqui no item A, certo? Ele pede o produto escalar do f escalar, do fzão escalar gzão. Quem é esse aqui? Então, produto escalar, né? É só você lembrar lá de produto escalar de vetores, né? Como é que você faz o produto escalar de vetores? Você multiplica componente a componente, certo? É a componente x desse vezes a componente x desse, né? Então seria cosseno de 3t vezes 3, tá? Lembrando que esse 3 ele está fora do cosseno, certo? Tudo bem? O argumento do cosseno é só isso aqui, né? Mais componente y vezes componente y, então dá seno de 2t vezes t ao cubo, mais componente z vezes a componente z. Então dá t ao quadrado vezes arco tangente, tá, de t. Tudo bem? Bom, ou seja, não tem segredo nenhum, né? Só aplicar aquela regrinha do produto escalar, tá? Então, ou seja, essa minha função aqui, certo? Produto escalar, posso reescrever aqui para ficar um pouco mais bonito, mas não dá para mudar muita coisa não, né? Fica f de t, escalar g de t, vai ser 3 cosseno de 3t, né? Mais t a terceira seno de 2t, mais t ao quadrado arco tangente de t, certo? Coisa importante que a gente tem que notar aqui, né? É que isso aqui, eu tenho uma curva, tá? Aqui eu tenho uma curva, certo? Que são 2 vetores, tá bom? Quando eu faço o produto escalar deles, o que eu obtenho? Eu vou obter... Isso aqui não é um vetor, tá? Ele não tem 2 parênteses e várias vírgulazinhas. Não é um vetor, isso aqui é um escalar, tá? Então essa função aqui, ela é uma função de R em R, tá? Então essa coisa aqui é o que a gente
Lembra lá, né, quando a gente viu vetores, quando você faz o produto escalar entre dois vetores, você obtém um escalar. Ou seja, quando eu faço o produto escalar de duas funções, que elas são de R em Rn, né, eu vou ter uma função de R em R, tá? O meu resultado não é uma curva, não é uma coisa que pertence ao Rn, né? É um número, tá? Então, isso aqui é um número. Então, eu posso substituir t por, sei lá, zero e eu posso calcular qual é esse número, né? Por 1 eu calculo qual é esse número. Tudo bem? Só importante você saber disso, né? No item B, ele pergunta o seguinte. No item B, ele quer saber o produto de f pela função escalar, certo? Então, ele quer saber f vezes fzão, fzinho vezes fzão. O que a gente tem aqui? Fzinho vezes o fzão, certo? Então, isso aqui, pessoal, é um produto escalar ou um produto vetorial? Né? A resposta é nenhum dos dois, tá? Produto escalar tem que ser entre dois vetores. Produto vetorial tem que ser entre dois vetores. Aqui o que eu tenho? O produto de uma função, né, de R em R, ou seja, é um escalar, certo? O resultado dessa função é um escalar, vezes um vetor, tá? Então, esse aqui não é nem produto escalar, nem produto vetorial. É o produto de um escalar por um vetor, certo? Lembra que eu sempre escrevi assim, ó, lambda vezes A, né? Como é que era? Era lambda vezes AX, lambda vezes AY, né? Lambda vezes AZ, tá? Aí JK, né, na física, só que aqui a gente usa a notação das vírgulazinhas, né? Certo? Ou seja, quando você vai pegar um escalar, um número, e multiplica por um vetor, qual é a resposta? Eu simplesmente pego esse número e multiplico cada componente. Então, eu vou pegar essa componente e multiplico pelo f de t. Então, vai ficar exponencial de menos 2t, cosseno de 3t. A segunda componente vai ficar esse vezes esse, exponencial de menos 2t, vezes o seno de 2t. E, por último, temos esse vezes essa componente, que é exponencial de menos 2t vezes t ao quadrado. Tudo bem? Só lembrando, pessoal, que esses produtos escalar, a gente diz que eles gozam, né, de todas as propriedades do produto normal entre números, né? Ou seja, então, você pode aplicar distributivas, né? Você pode aplicar, nem todos, né? Mas a distributiva, o importante dessa aqui é só a distributiva, né? Essa aqui também tem a comutativa. Além da distributiva, tem a comutativa também. Certo? Vamos lá. No item C, agora ele vai pedir o quê? Vai pedir o produto vetorial. Tá? O produto vetorial. Então, o produto vetorial, como é que a gente faz? Temos que usar aquela regrinha, né? Então, o produto vetorial de f de t, vetor g de t, certo? Só deixar claro uma coisa, tá? Que no cálculo, na matemática, por algum motivo, eles representam o produto vetorial como sendo esse A sem a barrinha no meio, tá? Não me pergunte por quê, mas eles fazem assim, certo? E aí, o que acontece? Na verdade, porque eles não chamam, né, de produto vetorial, né? Quando você vai estudar análise, eles chamam isso de produto externo, né? Então, isso aqui seria mais geral do que o produto vetorial lá que a gente vê em vetores. Tudo bem? Mas aqui para a gente vai dizer como se fosse sinônimo, tá? Então, o x do produto vetorial é a mesma coisa que esse A de cabeça para baixo aí, tá? Esse A sem esse traço no meio. Tá bom? Ele é tipo uma setazinha assim, certo? Vamos lá, então como é que a gente faz o produto vetorial? Não sei se vocês lembram, você tem que resolver um determinante, tá? Resolve esse determinante, né? Você bota as componentes na segunda linha da primeira função, então é cosseno de 3θ, aqui seno de 2θ, e aqui t ao quadrado, e as componentes da segunda função, né, na terceira linha. Então dá 3
t ao quadrado e o arco tangente de t. Tá? E aí você resolve, tudo bem? Esse determinante. Para a gente ganhar tempo aqui, eu vou resolver de cabeça, tá? Não vou fazer o passo a passo, não. Porque senão a gente vai demorar muito tempo aqui, tá? Então, como é que fica, né? Vai ficar o seguinte, ó. Aí, o que acontece, né? Você fazer vetor G, vai ficar o seguinte, ó. Eu vou fazer aqui de cabeça, tá? Já? Que eu, como já fiz tanto na minha vida, que eu já sei como é que faz. Né? A componente I é esse vezes esse. Deixa eu apagar agora. Eu estou com medo disso aqui não ser T ao quadrado. Deixa eu ver se é. Aqui é T ao cubo. Aqui é T ao cubo. Tá? Pronto, tá? Esse vezes esse, menos esse vezes esse. Componente X. Certo? Então vai ser seno de 2t vezes o arco tangente de t, menos esse vezes esse, então menos t à quinta. Essa é a componente x. A componente y vai ser esse vezes esse. Então vai dar 3t ao quadrado menos esse vezes aquele. Cosseno de 3t, arco tangente de t. E a última componente k, esse vezes esse, dá t3, cosseno de 3t, menos 3 seno de 2t, tá? É um negócio bem grande, né? Mas é isso aí, certo? Lembrando, né? Diferente desse caso aqui, o produto vetorial, o resultado tem um vetor, tá? Então, o produto vetorial de f de t, vetor g de t, é uma função também de R em Rn, né? Por isso que é produto vetorial. O resultado é um vetor. Produto escalar, o resultado é um escalar, né? Pertence a R só. Tudo bem? Pronto. E aí, qualquer operação que a gente via lá com vetores, eu posso repetir aqui, né? Posso, por exemplo, ó, fazer aqui o item D. Ele quer saber quem é a função que é 2f de t mais 3g. Mais 3g de t. Que função é essa? Né? Então, eu vou pegar 2 vezes o f mais 3 vezes o g. Certo? Então, lá, 2f mais 3g vai ser 2 vezes a componente x do f, 2 vezes isso aqui. Então, dá 2 cosseno de 3t, mais 3 vezes a componente. Então, 3 vezes 3, 9. Mais 9. Essa é a componente x, né? O que eu fiz? Ó, multipliquei por 2 por cada componente do f, né? Como eu apaguei, eu estou usando aqui para eu ver. Certo? Então, é 2 vezes esse, 2 vezes esse, as 2 vezes esse. E aí, 3 vezes esse, 3 vezes esse, 3 vezes esse, e soma componente a componente, e aí vai virando cada componente. Né? Então, componente x fica isso. Componente y, 2 seno de 2t mais 3t ao cubo. Componente z, 2t ao quadrado mais 3 arco tangente de t. Tá? Tudo bem? Ou seja, basicamente você usa as regras dos vetores para somar função. Tudo bem? Só para deixar claro isso, né? Basicamente é aquilo que a gente viu com vetores, certo? E aí, né? Então, já entendemos um pouquinho dessa função, né? Agora vamos começar as operações nessas funções, certo? Da mesma forma como vocês estudaram lá, função lá no cálculo 1, né? A primeira coisa que vocês viram, depois que vocês estudaram as funções, né? Vocês começaram a ver o quê? Parte de limite, tá? Limite. Bem, então vamos agora ver limite em curvas, certo? Em curvas. A gente não vai ver em muito detalhe, tudo bem?
com curvas. Mas, no fundo, não tem muito segredo não, tá, pessoal? Na verdade, sempre você tem que lembrar o seguinte, que a sua curva, a sua função, no fundo, elas são três funções, tá? Isso se for em R3, tá? Se for em R2, são duas funções. E se você lembrar o seguinte, quando você está trabalhando com a função em Rn, né, que o resultado, né, é em Rn, no fundo você está trabalhando com mais de uma função, com três, duas, quatro, dependendo se for R2, R3 ou R4, tá? Então, quando você passa o limite, né, de quando t tende para alguma coisa, nessa sua função, basicamente você vai ter que resolver três limites, um para cada função, tá? Você resolve o limite na componente x, certo? Se existir o limite, né? Resolve o limite na componente y, tudo bem? E o limite na componente z, certo? Se ele existir, tudo bem? Aqui eu não vou entrar em muitos detalhes, tá? Não vou entrar em muitos detalhes, mas é importante que a gente entenda o que significa o processo de limite, certo? Só lembrar, que no fundo é o mesmo significado lá quando você tinha uma função de R em R, certo? O que era, basicamente? O processo de limite, né, é o processo de você chegar perto sem nunca ser. Basicamente é isso, tá? É o processo de você chegar perto sem nunca ser. O que essa minha função está me dizendo? Ela está me dizendo o seguinte, que o limite é o quê? É eu fazer o t chegar perto de A sem nunca ser A, certo? Então vamos supor o seguinte, ó, que a minha curva ela tem esse formato aqui, ó, que é x, aqui é y, ela tenha esse formatozinho aqui, tá? Lembra que para cada valor de t, certo? Para cada valor de t, eu vou ter um ponto aqui, tudo bem? Certo? Para cada valor de t, né? Então, ou seja, observe que esse eixo aqui, né, xy, não é a função de t, né? Esse x eu estou representando as funções, tá? xy, no caso aqui eu representei duas dimensões, se fossem três, seria uma curva em três dimensões, tá? Então, o que é o processo de limite? É como se eu estivesse pegando valores de t cada vez mais próximo de A, certo? Valores de t cada vez mais próximo de A, e isso significa o seguinte, né? É como se eu estivesse andando nessa curva, me aproximando para o valor em que o t é A, tudo bem? Só lembrar o seguinte, ó, o f de t é um vetor, né? Aqui é o vetor que vai dar origem até a posição, tá? Vamos supor que esse aqui seja o limite, né? Vou chamar aqui de L, vetor, certo? Ou seja, o limite de quando t tende para A, do f de t, vamos supor que seja esse L, certo? Esse L vetor aqui, né? Então, o que significa dizer? Significa o seguinte, que quando você vai fazendo o t se aproximando de A, ou por valores menores ou por valores maiores, sem nunca ser, né? É só chegar perto, significa dizer que seu f de t vai se aproximando desse vetor L, tá? Então, ou seja, para um valor de t, o f é isso aqui. Para outro valor, o f é isso aqui. Para outro valor, o f é isso aqui. Para outro, o f é isso aqui. E assim ele vai indo, ó. Quando você vai se aproximando de A, o que vai acontecendo? O vetor ele vai se aproximando desse L, certo? E vice-versa aqui do outro lado também, tá? Se eu fosse aproximando de valores mais altos, né? Ele iria se aproximando cada vez mais de A, tudo bem? E se aproximando assim desse limite. Certo? Então é importante a gente só lembrar disso, né? Essa parte matemática, o limite, essa técnica não é tão importante, né, para vocês. Tudo bem? É importante para a matemática, mas para vocês não é. Certo? O importante é que você entenda só o significado do limite, tá? E o significado também de uma função contínua, certo? Que a gente diz o seguinte, que a curva era contínua quando? Quando o resultado do limite é o f do próprio A, certo? Ou seja, é exatamente o que você espera ser, tudo bem?
de acordo, você vai tendendo para o valor, certo? Então, você aplicou o limite, ele vai tendendo para esse valor. E quando você chega nesse valor, é de fato o valor que ele está tendendo. Isso aí diz que é uma função contínua. Ah, professor, e tem como tender para o valor e de repente mudar? Tem. Quando é que isso vai acontecer? Quando você tiver uma quebra na sua curva. Vamos supor que a sua curva fosse assim, ó. Ela fosse desse jeito aí que eu desenhei, tá? Certo? Desse jeito aí que eu desenhei. Né? Esse aqui é o L, né? É o limite de quanto ele tem para A. Vamos supor o seguinte. Quando chega nesse ponto aqui, ela quebra e ela faz isso aqui, ó. Pronto. Ou seja, você vai tendendo para esse ponto. Você vai tendendo, o vetor ele vai tendendo a ser esse. Mas quando ele é para ser aqui, ele não é. Ele pega e pula para esse cara aqui. Então, nesse caso aqui, há uma função que a gente chama de descontínua. Tá? Geometricamente falando, né, é exatamente isso. O que é uma função? O que é uma curva descontínua? Quando tem uma quebra nela. Geometricamente falando. Né? Então, posso fazer aqui, ó, desenhar essa curva, pronto. Não tenho a menor ideia de que equação é a equação dessa curva. Não tenho a menor ideia. Mas uma coisa eu posso dizer, que ela é contínua. Porque não teve nenhuma quebra nela, tá? Ela teve uma quebra aqui e aqui, né? Mas durante os intervalos, né? Ou seja, nesse meio dela aqui, ela é contínua. Certo? E existe uma curva que tem esse formato, tá? A gente não sabe, não consegue escrever matematicamente. Mas existe uma curva que tem esse formato aí. Tudo bem? Eu posso dizer que entre esses intervalos aqui ela é contínua, tá? Porque para ela ser descontínua, tem que ter essa quebra, certo? Vamos lá, e aí no cálculo 1, né? Primeiro vocês viram o limite, continuidade. Qual era o próximo passo? Derivada, tá? O próximo passo era ver derivada, que é o que a gente vai ver agora, que também não tem muito segredo não, tá? Então, a derivada... Bom, a definição mesmo da derivada é aquela que vocês devem lembrar lá, né? Certo? Então, eu vou dar aqui a definição, só porque é importante, né? Para ficar mais preciso, mas só lembrar o seguinte, a derivada, né? O que é? É exatamente o limite, né? De quando ΔT tende para zero, de um f de t mais ΔT, menos o f de t, dividido por ΔT, tá? Você sabe que é exatamente aquela mesma definição que a gente viu lá no cálculo 1, tá? Qual a diferença? A diferença é que esse seu f aqui, ele não é mais uma função de R em R, né? Agora é R em N, tá? Então, essa subtração aqui é uma subtração de dois vetores, tá? Então, aqui eu tenho uma função em x, uma função em y, uma função em z. Aqui é uma função de x, y e z, né? E faço subtração x de t mais ΔT, y de t mais ΔT menos y de t, e z de t mais ΔT menos z de t, tá? Aqui eu tenho um vetor, né? Isso aqui é um vetor, tudo bem? Certo? Lógico. E aí, assim, a gente diz a definição, tá? Mas na prática é muito mais fácil. Na prática, o que acontece? O seu f, né? Como eu falei para vocês, ele vai ser uma função em x, uma função em y e uma função em z. Na prática, você achar a derivada do f é o quê? É achar a derivada da primeira componente, muito simples. Achar a derivada da segunda componente e achar a derivada da terceira componente. Ou seja, é o trabalho, é o que vocês fizeram no cálculo 1, só que vocês vão fazer 3 vezes, ou 2 vezes. Tá? É só isso. Né? Vamos resolver aqui um exemplozinho, né? Vou pegar aqui um exemplo. Pronto. Vou pegar esse aqui, ó. Vai ficar o seguinte. Eu vou dizer o seguinte, ó. Meu f de t, ele vai ser seno de 3t, aqui, exponencial de t ao quadrado,
e aqui T. Então, no item A, ele pede para a gente achar o f de t, certo? O f de t, certo? A derivada com relação a t, tá? Quem é esse cara? Tudo bem? Bom, aqui é fácil, né? Vou derivar cada um dos termos aqui, tá? Vou derivar cada um. Aí aqui, ó, vocês têm que lembrar lá do cálculo 1, né? Como é que você deriva, tá? Então, aqui eu tenho que usar a regra da cadeia, né? Primeiro eu derivo de fora, que é cosseno, o derivado do seno é cosseno, e multiplico pela derivada de dentro. O derivado de 3t é 3, tá? Que é a mesma coisa, ó. Deriva de fora, derivada da exponencial é ela mesma. Multiplico pela derivada de dentro. A de dentro é o expoente, né? Então dá 2t. E aqui é uma derivada desse, que é 1. Derivada de t é 1. Pronto. Não tem segredo nenhum, né? Ou seja, é usar o cálculo 1 3 vezes, tá? Usar o cálculo 1 3 vezes. No item B, ele pede o seguinte: quanto é o f' de 0? Lembrando, né? F' é a mesma coisa que derivada, tá? Ele quer saber a derivada quando você faz t igual a 0. Então é só fazer t igual a 0 aqui. Não tem segredo, né? Então vai ficar, ó, cosseno de 3 vezes 0, que é cosseno de 0 vezes 3. Exponencial de 0 ao quadrado é 0. Exponencial de 0 vezes 2 vezes 0 e 1, né? Cosseno de 0 é 1. Vezes 3 dá 3. Tá? Exponencial de 0 é 1. Vezes 2, 2. Vezes 0, 0. E o último é só 1, né? O último não fica dependendo do t. Então, f' de 0 é isso aí. Certo, pessoal? Nenhum segredo, né? Nenhum segredo, tudo bem? Vamos lá. Existe mais uma propriedade da derivada que é importante a gente saber. Inclusive, é muito importante para a física. Certo? E o que é? É que a derivada ela é sempre perpendicular à própria função. Certo? Você consegue mostrar, né? Que você pega seu f de t, né? Certo? E você deriva ele, tudo bem? A derivada sempre vai ser perpendicular, sempre são vetores que são... Peraí. Perpendicular não, tá? Perdão, isso aqui só é verdade se a norma for constante da curva. Na realidade, o que a gente tem que saber é o seguinte, é que a derivada, certo? O vetor derivada é sempre tangente, certo? É sempre tangente à curva, certo? Então, por exemplo, vamos supor que o f de t seja um negócio assim, ó. Mas é isso aí, certo? Lembrando, o que aqui significa dizer, né? O seu f aqui, certo? O f ele é um vetor, tá? E ele é sempre um vetor que vai dar origem até o ponto onde você está. É o ponto aqui onde deu o valor de t, certo? A derivada, certo? Ela também é uma curva, tudo bem? Ó? Ela também é uma curva, né? Ó? Você quer uma curva, né? Função de R em R3. Aqui também é uma curva, uma função de R em R3. Certo? Então, é uma curva. Você pode até desenhar essa curva se quiser. Mas essa curva, ela tem a seguinte propriedade. Se eu for pegar esse vetorzinho aqui, certo? E eu comparar com a curva, né, que deu origem a ela, eu vou ver que esse vetor ele é sempre tangente a essa curva. Certo? df, dt, sempre é tangente. Então, se eu pegasse num ponto bem aqui assim, ó, eu sei nem qual é a expressão desse f de t, mas uma coisa eu posso dizer, que a derivada vai ser algo desse tipo aqui. Certo? Então, a derivada de uma curva, certo? É um vetor, né, que é sempre tangente a essa curva. Tá? Falei para vocês que isso é importante para a física, por quê? Porque na física,
o vetor posição, né, que posiciona o corpo em 2 ou 3 dimensões, ele é uma curva, tá? O vetor R, ele é um x de t, um y de t e um z de t. Quando você deriva a posição, o que você tem? A velocidade. Né? Então, a velocidade, ela é sempre tangente à trajetória. Né? Na física, essa curva aqui a gente chama de trajetória de uma partícula. Certo? Representa a trajetória de uma partícula. Né? O seu F, que é um x, um y e um z, né? É exatamente a componente x, y e z do vetor posição. Certo? E o F de t é exatamente a velocidade. Tá? Então, você consegue, certo? Você consegue achar o vetor tangente, tá? Em cada posição dessa curva, certo? Inclusive, você consegue achar a reta tangente, tá bom? Você consegue achar a reta tangente, certo? Como é que a gente faz para achar a reta tangente? Né? Simplesmente eu tenho que pegar a reta, né, que passa por esse ponto, por exemplo, a reta tangente aqui é uma reta que passa por esse ponto, certo? É uma reta que passa por esse ponto, e tem o meu próprio vetor tangente, como a gente chama de um vetor diretor, né? O vetor diretor da reta é o vetor que está na direção dessa reta, tudo bem? Então tem como a gente descobrir, tudo bem? Então, basicamente, né, para a gente achar a reta tangente, como é que a gente faz? Ó? A gente pode dizer o seguinte, que a reta tangente, né, posso escrever da seguinte forma, a reta tangente, certo? Ela vai ser a sua função naquele ponto que você quer descobrir, onde é que a reta é tangente, certo? Mas, e aqui você pode fazer t que multiplica df dt, tá? Aplicado naquele ponto, certo? Tudo bem? Lembrando que isso aqui são tudo, isso aqui é tudo, tanto a função quanto a derivada aqui são aqueles vetores, tá? Derivada aqui, ó. Função é o x, y, z, no t0, onde t0 é aquele ponto que você quer achar a reta tangente, certo? E aqui é a velocidade, tá? Lembrando que a reta em si, certo? Chamei aqui de R, né? A reta, ela, por si só, ela é também uma curva, tá? Ela é também uma curva, certo? Então, nessa expressão aqui, você vai achar também, né? Um x de t e um y de t, certo? Lembrando, só que não é o x de t do f, né? É o x de t da reta, certo? E o y de t da reta, certo? Se você quiser descobrir, né, x em função do y, aí você faz como a gente fez na aula passada, né? Você desenhar essa reta e coloca x em função do y, certo? Só resolver aqui um exemplozinho, né? Vou pegar aqui, ó. E diz o seguinte. Seja f de t igual a cosseno de t e seno de t, certo? Ele pede para determinar a equação da reta tangente no ponto f igual a π sobre 4. Ele quer a reta, certo? Vamos botar aqui R, a reta, nesse ponto aqui. Tudo bem? Então, basicamente, o que a gente precisa, a equação da reta é essa. Eu preciso ter o valor da função em π sobre 4 e o valor da derivada da função em π sobre 4. Tá? Então, o valor da função é só substituir aqui π sobre 4, né? Então, o f de π sobre 4, ele é cosseno, π sobre 4 é a mesma coisa que 45 graus. Então, π sobre 4 é o quê? Raiz de 2 sobre 2, né? Cosseno de 45, e o seno também é raiz de 2 sobre 2. Beleza? Vamos achar a derivada, né? Ó, a derivada, que agora eu quero achar a derivada, né? Depois eu aplico o ponto, certo? Então, a derivada do cosseno menos seno de t
derivada do seno cosseno de t. Certo? Só que agora o que eu preciso? Achar a derivada naquele ponto. Π sobre 4. Tá? T0 é π sobre 4 aqui. Então vai ficar, ó, seno de 45 menos raiz de 2 sobre 2 e cosseno de 45 raiz de 2 sobre 2. Tá? Como é que fica a equação da minha reta? A equação da minha reta vai ficar meu R, né? Ele vai ser a própria função, raiz de 2 sobre 2, raiz de 2 sobre 2, mais um t que multiplica a derivada. Raiz de 2 sobre 2, raiz de 2 sobre 2. Agora eu coloco isso aqui, ó, uma expressão só, né? Então vai ficar esse t, né? Multiplica cada termo aqui dentro, eu somo componente a componente. Então vai ser raiz de 2 sobre 2, menos t raiz de 2 sobre 2, certo? Vírgula, raiz de 2 sobre 2, mais t raiz de 2 sobre 2, tá? Aqui, pessoal, para simplificar ainda mais, tá? E aqui onde eu falei para vocês, vocês têm que lembrar que você pode trabalhar com número, né? Como se fosse aqueles produtos que a gente viu. Ou seja, eu quero dizer para você o seguinte, eu posso botar a raiz de 2 em evidência, tá? Posso botar em evidência aqui, posso botar em evidência aqui, inclusive posso botar em evidência no vetor. Então vai ficar assim, ó. 1 menos t, 1 mais t. Pronto. Então aqui, a equação da reta, tá? Observe que ela é uma curva também, certo? Você, professor, mas não tinha que ser y em função de x? Bom, você pode fazer, né? Se você quiser achar y em função de x, o que você tem que fazer? Você tem que escrever assim, ó. X é igual a raiz de 2 sobre 2, menos t raiz de 2 sobre 2. Y é igual a raiz de 2 sobre 2, mais t raiz de 2 sobre 2. E aí você tem que escrever y em função de x. Tá? Você escreve y em função de x. A gente consegue fazer isso muito facilmente. Eu somo essa equação com essa. Então, o que eu obtenho? Eu obtenho que, somando essa com essa, que x mais y é igual a raiz de 2. Então, que eu obtenho a equação da reta na forma convencional, né? Certo? Essa reta aqui é essa mesma reta aqui. Certo? Raiz de 2 menos x. Tá? Se a gente for analisar, né? Como é que é essa curva? Certo? Essa curva aqui é uma curva bem conhecida. Falei para vocês na aula passada, né? A curva nada mais é do que uma circunferência, tá? Circunferência de raio 1. Por quê? Porque x ao quadrado mais y ao quadrado dá igual a 1. Certo? Então, π sobre 2, né? Exatamente, ele quer saber a reta tangente desse ponto aqui, ó. E a reta tangente desse ponto é exatamente essa reta aqui, né? Que é y igual menos x, né? Esse menos exatamente porque a reta é decrescente. E esse ponto aqui, onde a reta corta o eixo y, é exatamente raiz de 2. Tá? Certo? Aqui também é exatamente raiz de 2, né? Onde ele corta o eixo x também. Certo? Então, tá aí, né? Aí desenhamos a curva e a reta tangente. Certo, pessoal? Alguma dúvida? Qualquer dúvida, vocês podem perguntar lá tanto no Classroom como no WhatsApp, tá? E aí, pessoal, só para a gente finalizar, vamos ver aqui mais umas propriedades de derivada, tá? Deixa eu apagar aqui. Certo? Tem como a gente mostrar umas regras do produto, tá? Então, assim, lembrando que quando você deriva, né? Você deriva cada componente individualmente, tá? Usando aquelas mesmas regras lá que vocês viram lá no cálculo 1, tem como a gente provar as seguintes propriedades, né? E se você tem aqui um produto escalar de duas curvas, certo? Você pode usar aquela mesma regra do produto para funções normais. Você pode fazer a derivada da primeira, escalar a segunda. Você lembra que isso aqui é um produto escalar, não é um produto qualquer, tá? Produto escalar de 2 vetores. Mas a primeira, escalar a derivada
da segunda. Mesma regra do produto. Mesma coisa eu posso fazer para o produto vetorial. Certo? Você pode fazer a derivada da primeira, vetor a segunda, mais a primeira, vetor a derivada da segunda. Certo? Pode ser que isso seja útil de alguma forma. E se você tem uma função de R em R, né, um escalar, certo? Vezes uma função vetorial de R em R em N, você pode usar a mesma propriedade. Deriva a primeira, vezes a segunda, certo? Lembrando que esse vezes agora é diferente desse vezes aqui, que é o produto escalar, tá? Produto de dois vetores, aqui é o produto de escalar por um vetor, certo? Mas esse escalarzinho aqui, o F, vezes a derivada da segunda. Certo, pessoal? Vamos resolver aqui um exercíciozinho simples, né? Para a gente só treinar essas equações aí. Pegar aqui. O livro mesmo, ele cagou, ele faz nenhum exemplo, tá? Então, eu vou criar aqui um exemplo para a gente fazer, certo? Eu vou pegar aqui umas funções simples para também não complicar muito a minha vida. Vamos lá. Vamos pegar aqui duas funções, certo? Então, vamos pegar aqui uma função simples, um polinômio mesmo, tá? Vou pegar essa aqui, ó. tt e t ao quadrado, tt e t ao quadrado. Vamos pegar aqui outra função, certo? Vou pegar aqui uma função simples também, cosseno de t, seno de t e 1, certo? E vamos derivar o produto escalar dessas duas, certo? Vamos fazer de dois jeitos. Vamos derivar esse produto escalar, certo? Vamos achar a derivada do produto escalar. Só que nós vamos fazer de dois jeitos. Primeiro vamos achar o produto escalar e depois eu derivo ele, certo? E depois vamos usar essa regra, só para verificar que vai dar a mesma coisa, tá? Vai verificar, né? Então, f escalar g vai ser igual ao quê? T vezes isso, t cosseno de t, mais t seno de t, mais t ao quadrado. Vamos achar agora a derivada de f escalar g. Lembrando que isso aqui agora, né, produto escalar é uma função normal, a função lá do cálculo 1, tá? Então, você deriva isso aqui. Como é que deriva isso aqui? Né? Vamos lá, aqui o primeiro, eu tenho que aplicar a regra do produto, né? Então, vai ficar cosseno de t, né, derivando a primeira, mais vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda, a derivada do cosseno é menos seno, fica menos t, seno de t, tá? Mesma coisa aqui, ó. Deriva a primeira, sobra só seno de t, e aí t vezes a derivada do seno, que é cosseno de t, certo? Mais 2t, certo? Então, vamos só dar uma simplificada aqui, que eu posso botar esse cosseno em evidência, fica 1 mais t, cosseno de t, mais esse com esse, eu posso escrever como sendo 1 menos t, seno de t, mais 2t, certo? Agora vamos usar essa fórmula, tá? Deixa eu só apagar aqui. Usando essa fórmula, o que eu faço primeiro? Eu faço primeiro a derivada do f. Então, a derivada do f é o quê? Ó? 1, 2t. É fácil de derivar, né? O derivado desse é 1, derivado desse é 1, derivado desse é 2t. Derivada do g de t vai ser o quê?
Pronto, derivada do cosseno menos seno de t, cosseno de t, zero. Agora eu vou usar essa regrinha lá, tá? Do f escalar g de t, vai ser o quê, né? Então, ó, vai ser esse escalar o g, né? Vamos só botar aqui, ó, quem é o g, só para ficar mais fácil para mim. Aqui é o cosseno de t, seno de t e 1. Vai ficar esse vezes esse, então dá o cosseno de t, esse vezes esse, mais seno de t, esse vezes esse, mais 2t. Mais o f escalar essa derivada. Então, quem é o f? T, t e t ao quadrado. Vai ficar esse vezes esse, então, menos t seno de t, mais t cosseno de t, mais zero. Tá? Bom, não sei se está dando para perceber, mas dá exatamente aquilo ali. Tá? Cosseno, eu posso escrever cosseno 1 mais t, cosseno de t. O seno tem um 1 menos t, né? Esse com esse, 1 menos t, seno de t, e tem um 2t. Tá? Só para mostrar para vocês que eu posso fazer dos dois jeitos, tá? E aí, às vezes é conveniente fazer assim, às vezes é conveniente fazer assim, vai depender de questão para questão. Tudo bem? Vamos lá, e só para finalizar a aula de hoje, né? Nós já vimos limite, derivada, está faltando o quê? Integral, tá? E a integral, pessoal, vai ser bem parecido com limite e derivada. O que eu falei para vocês? Que basicamente você derivar três funções. Passar o limite é passar o limite de três funções. Integral para você também integrar três funções, certo? Então, quando você tem uma integral aqui de uma curva, tá? Então, por exemplo, você tem o seu f de t, lembrando, ele é um x de t, um y de t e um z de t. Então, a integral, certo? O f de t dt é você integrar três vezes em cada componente. Você vai integrar o x de t. Eu vou tirar a dependência em t, tá? Você vai integrar o x dt, integra o y dt e integra o z dt. Não tem segredo não, tá? Se for uma integral definida, aí você coloca os intervalos. Se for integral indefinida, você não coloca os intervalos, né? Resolve da forma indefinida mesmo, tá? Resolver aqui um exemplo, né? Sim, lembrando que a ideia da integral, né, é aquela mesma que vocês viram lá no cálculo 1, né? Que você está fazendo? A gente está somando, né? A gente está somando várias porçõezinhas da função, certo? Para cada deslocamento, tudo bem? O mais importante é que a gente aprenda tecnicamente como é que faz, né? Deixa eu pegar aqui um exemplo. Vamos supor que eu tenho a seguinte função. F de t, ela é t, 4 e t ao quadrado. Quanto é a integral do f de t de 0 a 1? Bom, não tem segredo não, né? Integrar cada um aqui, tá? Então, a integral de 0 a 1 do f de t vai ser o quê? A integral de 0 a 1 de t dt. A integral de 0 a 1 de 4 dt. A integral de 0 a 1 de t ao quadrado dt. Ou seja, é resolver três integrais, né? Resolver três integrais aqui. Que vai ficar t ao quadrado sobre 2, aplicado de 0 a 1. Aqui vai ficar 4t de 0 a 1. E aqui vai ficar t3 sobre 3 de 0 a 1. Certo? Então, aplicando aqui, ó. Quando eu aplicar o zero, vai zerar, tá? Então, vai sobrar só o 1. Então, 1 no meio. Aqui quando eu substituir o zero vai zerar, então vai ficar 4 vezes 1, que dá 4.
e aqui 1/3. Ou seja, a integral de 0 a 1 do f de t. Então, dt que eu esqueci, tá? Dt. É simplesmente 1, 4 e 3. Né? Tem muito segredo, tá? É aquela história. Derivar, deriva 3 vezes. Integrar, integra 3 vezes. Limite, limite 3 vezes, assim vai. Certo? Não tem muito segredo, não. Tá? Só tem uma coisa interessante, pessoal, na integral, é que tem como a gente saber o comprimento da curva, tá? Aí para vocês, ó. Comprimento da curva. Certo? Vamos supor que eu desenho aqui uma curva qualquer. E perguntar qual o tamanho disso aí que eu botei, né? Qual o tamanho dessa cobra? Como é que a gente faz? Se fosse uma linha reta, né? Ó, eu poderia chegar com uma régua aqui e medir. Mas se aqui não é linha reta, né? Como é que você vai medir aqui com a reta? Não tem como, né? Você teria que usar aqui como é aquela fita métrica, né? Aquela fita que o pessoal usa para tirar cintura e tal, né? Aí dá certo você medir, tudo bem? Mas como é que a gente faz isso matematicamente, né? Então, matematicamente, ela é uma integral também, tá? A integral começa sendo que não é uma integral qualquer, certo? Lembrando, o comprimento, ele é um número, tá? Então, o comprimento, o L, certo? Ele é um número, tudo bem? Observe que é um pouco diferente dessa integral, né? O resultado dessa integral aqui é um vetor. O resultado dessa integral é um vetor. Agora eu quero um número, certo? Para você saber o comprimento de uma curva, certo? Então, você tem que estabelecer, né, de onde a onde, tá? Então, desse ponto a esse, por exemplo. Certo? Então, você tem que pegar o t que leva para esse ponto, até o t que leva para esse ponto aqui. Então, você vai integrar de A a B. Só que você não integra a função diretamente. Você vai integrar o quê? A norma ou módulo da derivada da função. Tá? Por que isso aí dá certo? Né? Por que isso aqui dá certo? Porque é o seguinte, a derivada da função, vocês lembram que era o quê? Era um vetor que era tangente, certo? O módulo é o tamanho desse vetor. Então, é como se tivesse pegado o vetor tangente aqui, pega o tamanho dele. Pega o vetor tangente aqui, o tamanho dele. O vetor tangente aqui, o tamanho dele. O vetor tangente aqui, pega o tamanho dele. O vetor tangente aqui, pega o tamanho dele. E vou fazendo isso até completar toda a minha curva. Quando eu faço isso, eu pego esse tamanho de todo mundo e somo todo mundo. Certo? Então, o que eu tenho? Eu tenho exatamente o comprimento da curva, né? É que eu não falei. Como é que você vai medir isso aqui se você não tiver uma fita métrica? Se tiver só uma régua, como é que você poderia fazer? Você vai medindo de pontinho em pontinho. Mede aqui, ó, 2 centímetros, mais daqui para cá, 3, daqui para cá, 1,5, daqui para cá, 2, daqui para cá, 1, aqui. E assim vai somando. Ó. Vai somando até chegar aqui. Certo? Matematicamente, quando você faz o limite desses caras tender para zero, ou seja, você vai somar infinitos vetores, você tem essa integral. Certo? Então, a integral, você vai fazer o quê? Você pega a função, deriva ela, acha o módulo dela. Ah, professor, como é que acha o módulo? A gente viu, né? O módulo, né, ou norma, tanto faz, né? Vai ser a soma de cada componente ao quadrado, né? Então, vai ser o x' ao quadrado, mais o y' ao quadrado. Se for em 3 dimensões, z' ao quadrado. Se for só 2 dimensões, só tem o x e o y. Certo? Resolver aqui um exemplo, né? Vamos resolver um exemplo. Ele botou aqui uma função muito complicada. Vamos pegar uma função mais simples. Essa aqui. Pronto, essa aqui. Como que eu pego uma função em 3 dimensões, tá? Como ele quer saber qual o comprimento da curva, uma curva é definida da seguinte forma: f de t é um cosseno de t, seno de t e t, certo? Cosseno de t, seno de t e t. Ok. E ele quer saber o comprimento dessa curva, o t indo de 0 até 2π, certo?
Só para a gente visualizar, né? Então, é uma curva em 3 dimensões, né? Deixa eu desenhar para vocês como é que é essa curva. Observe que o x e o y, ele é um círculo, tá? O x e o y é um círculo, né? Então, se eu puder cosseno e seno, ele dá um círculo. Só que a componente z, t, ela vai aumentando. De acordo com que eu vou percorrendo o círculo, vai aumentando. Então, como é que é essa curva? É um negócio assim, ó. É o que a gente chama de uma helicoidal. Certo? É uma helicoidal. Então, só a molazinha, né? Aquelas molazinhas, ele é o que a gente chama de helicoidal. Só que ele quer o tamanho só entre t, entre 0 e 2π. Que é exatamente uma volta completa no círculo. Então, exatamente desse ponto aqui, ó, até dar uma volta completa, até ele voltar para essa altura aqui, tá? Ele quer saber exatamente esse comprimento aqui, ó. Isso. Certo? E aí, não tem segredo, né? Vamos usar essa fórmula. A primeira coisa que eu tenho que achar é a derivada. Então, derivada vai ser derivada do cosseno menos seno. Derivada do seno, cosseno. Derivada de t, 1. Próximo passo, acho o módulo. O módulo do f' de t vai ser raiz da componente x ao quadrado mais componente y ao quadrado mais componente z ao quadrado. Aqui vai ficar seno ao quadrado, que fica cosseno ao quadrado. Quanto é seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado? 1, né? Mais 1, 2. Então, ou seja, o módulo aqui da minha função coincidiu da raiz de 2, tá? Ele deu uma constante. Nem sempre vai ser isso, pode ser que ele deu uma função, tá? Mas ele deu uma constante. O que é bom que facilita aqui a minha vida. Se eu quiser integrar, né? Ó, então, o comprimento aqui da minha curva vai ser a integral, o t indo de 0 até 2π, do módulo, que é um módulo raiz de 2 dt. Como é que é essa integral aqui, né? Raiz de 2 sai da integral, então vai ficar raiz de 2, integral de 0 a 2π de dt. Quanto é a integral de 0 a 2π de dt? Vai ser simplesmente t de 0 a 2π, tá? Ou seja, o meu comprimento aí, eu não preciso nem colocar um adeno, nem fita, nem nada. Eu já sei que o meu comprimento vai ser 2π vezes raiz de 2, certo? Aí poderia ser centímetro, podia ser metro, né? Vai depender das unidades que ele usou aqui, tá? Se aqui tivesse centímetros, então seria centímetro. Se fosse metro, seria metro. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida? Qualquer dúvida vocês podem perguntar lá, tá? Então, é o seguinte, quando a gente, na sala de cálculo, a gente fica por aqui, certo? E aí, a partir da próxima aula, a gente vai começar a ver o quê? A gente acabou de ver funções de R em Rn. Próxima aula, a gente vai ver o quê? Funções de Rn em R, tá? Vamos inverter isso aí. Então, a gente fica por aqui. Próxima aula, a gente vê esse tipo de função, certo? Qualquer dúvida, vocês podem me perguntar lá no WhatsApp ou no Google Classroom. Então, até mais, pessoal.